Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Venho compartilhar uma mensagem que fala sobre o amor. E eu poderia aqui compartilhar incontáveis mensagens sobre amor, porque a Bíblia está recheada de versículos que falam de amor. Versículos que falam do amor de Deus por nós, versículos que nos orientam como amar as pessoas e, entre tantas coisas, versículos até que explicam, o que é o amor e como é o amor verdadeiro. Então eu estou aqui na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 3, e o versículo é o 11. E diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aqui no versículo 14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E aí já no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E olha que coisa linda, né? A Bíblia também diz que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós recebemos dele, porque guardamos os mandamentos, fazemos o que é agradável a ele. Agora, se nós não conseguimos guardar esse mandamento, que é amar aos outros, imagina como que a gente vai poder chegar diante de Deus, fazer uma oração e ter plena fé de que aquilo que estamos pedindo nos será concedido. Então fica muito complicado. Nós sabemos que, como seres humanos, nós temos falhas. Não conseguimos alcançar uma perfeição. Estamos sempre errando o alvo, porém sempre nos consertando, sempre reconhecendo as nossas falhas, sempre buscando no amor de Deus o perdão. Isso é muito importante. Mas muito melhor do que buscar perdão, do que viver de misericórdia, do que viver de piedade, é viver debaixo da graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisso, quando nos esforçamos a obedecer a palavra e os mandamentos de Deus, nós podemos viver o melhor dessa terra, debaixo dessa palavra que nos garante, porque Deus, ele não é mentiroso e a palavra dele foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então essa palavra, ela é escrita por homens. Muitas pessoas ignorantes, elas dizem: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito que Deus desceu na terra e escreveu. Não, ninguém nunca nem me disse isso. Deus nunca desceu na terra para escrever um só versículo. O Espírito Santo dele, que habita nos homens, ele inspira as Escrituras, assim como o Espírito Santo de Deus que vive em nós, porque cada um de nós, quando nascemos, nós recebemos de Deus, já quando concebidos, na verdade, nós recebemos uma centelha divina, um espírito, um sopro de vida, e isso vem de Deus. Então cabe a nós usarmos o nosso livre-arbítrio da maneira que desejamos, porém não esquecendo que todas as nossas atitudes gerarão consequências e nós teremos que viver também as consequências das nossas escolhas. Porém, quando nós damos vazão ao Espírito Santo de Deus que habita em nós e nós buscamos essa sabedoria que a Bíblia diz, e em Provérbios está recheado também de versículos que falam sobre a sabedoria, então nós começamos a viver uma vida transformada, uma vida completamente diferente.
E essa vida em amor, ela nos traz uma paz interior completa. E o amor também, ele lança fora todo o medo. Então, uma vida de amor, de obediência, traz para nós a segurança de que Deus é a nossa proteção, de que nós não devemos temer nada. Nós não temos que temer. Em vários versículos está escrito lá, não temas, não temas. Mas quando nós não estamos em comum acordo, em obediência com a palavra de Deus, pode ser que sim, temos motivos para temer. A palavra de Deus e o amor de Deus nos constrange a viver uma vida diferenciada. Quando nós entendemos o quão grande é o amor dele por nós e todas as coisas que ele faz de bom, de maravilhoso por nós, quantos livramentos nós recebemos por causa desse amor maravilhoso dele para conosco, então nós também começamos a aprender e a copiar, né? Porque todo filho parece com o pai. Todo filho tem a tendência de fazer o que o pai faz. Não adianta o pai dizer para o filho fazer de uma forma se ele faz de outra. O filho vai seguir o exemplo, vai se espelhar, vai se espelhar no comportamento do pai e não apenas obedecer o que ele manda. Isso, além de genético, isso tem várias questões emocionais, né, psicológicas, e aí tem estudos que revelam isso. É muito interessante, até mesmo quando pais e filhos assim não tem muita convivência, mas o filho sempre tem a tendência a seguir ali os passos do pai, né? Nos momentos que estão juntos, no momento que ele observa o pai, ele acaba tendo esse espelhamento, até mesmo que inconsciente. Então, nós devemos copiar o que o nosso Pai Celestial, ele faz. Então, ele ajuda o tempo todo, ele nos atende, ele nos ouve, ele nos responde. Devemos estar atentos também às necessidades das pessoas ao nosso redor, devemos estar dispostos a ajudar, a estender a mão, a auxiliar, a amar, a usar a nossa boca para abençoar, para orar e não para ficar maldizendo, não para ficar fofocando, não usar a nossa boca jorrando palavras que só trazem maldição na vida das pessoas. Então o amor se manifesta primeiramente através dos nossos pensamentos, desejando o bem para todos, né? Então, com as palavras em seguida, nós oramos, nós abençoamos, e com atitudes, estendendo a mão, ajudando alguém que precisa, prestando um favor para as pessoas. Então tudo isso é muito importante e nos leva a viver uma vida numa paz tão completa, tão maravilhosa. E tem um estudo sobre células, né? Que as células do nosso corpo, elas respondem de uma maneira imediata, tanto ao estresse, quando as pessoas ficam muito bravas, nervosas, muito irritadas, estão sempre ansiosas. Então as células produzem citocinas inflamatórias e aquilo pode ser revertido imediatamente, de forma contrária também, porque existe uma bioquímica maravilhosa no nosso corpo também, que eu posso chamar aqui, entre aspas, de bioquímica do amor, porque quando nós estamos envolvidos nesse amor, nesse comportamento de paz completa, com atitudes de amor, o nosso corpo também produz uma bioquímica de reparação celular. Então nós temos muito mais saúde. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para bendizer alguém, para bendizer a nós mesmos, o nosso corpo ele fica muito mais saudável. Então, na questão de saúde, você estar em paz com todos, você estar em paz com você mesmo, você estar em paz com Deus, isso traz uma transformação, né? Pessoas que entram para um programa que tem a ver com pesquisas, né? E aí vai para meditação, oração, e eles fazem essas pesquisas muitas e repetidas vezes
para comprovar que aquilo é eficaz. Chama-se estudo cego randomizado, são vários termos científicos. E aí eles descobrem que essas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de tratamento, elas têm uma recuperação da saúde muito mais rápida, né? Já uma pessoa que ficou doente, mas só toma medicação e segue a vida da mesma maneira, ou ela mal se cura, volta a adoecer, ou ela nem se cura. Então, se eu estou aqui trazendo uma informação que é real, que é pesquisa científica, então a calma, o amor, não temer, porque o amor ele lança fora todo o medo. Então a pessoa que tem essa fé, essa confiança e conhece a proteção de Deus, que se achega mais e mais a Deus, mais e mais a essa proteção, essa pessoa tem a tendência a ter muito mais saúde. Uma vez que nós estamos vivendo bem, com saúde, nós temos a nossa casa, que nós temos o nosso trabalho, então a vida está indo de uma maneira equilibrada, a tendência é sempre receber mais. É sempre receber mais. Deus sempre vai dar mais para quem sabe lidar com aquilo que já ganhou. Deus sempre vai prosperar um pouco mais aquele que soube administrar bem o que Deus já derramou, porque são sementes que Deus coloca nas mãos de quem semeia. Então, se você é uma pessoa muito egoísta, pensando sempre em si mesma, muito centrada, fica muito complicado, né, para trabalhar dessa maneira, para trabalhar debaixo dessas crenças, né, e receber realmente algo vindo da parte de Deus, porque se você vai reter, você não vai fazer fluir, então acaba sendo muito mais difícil para conquistar. Importante mesmo é a gente abrir a mente, renovar os nossos pensamentos, renovar os nossos entendimentos, pedir sabedoria a Deus, que Ele dá liberalmente a qualquer pessoa que se aproxima dEle, que busca Ele com um coração sincero. Deus sempre vai responder, porque somos seus filhos, porque Ele nos ama. E eu tenho vivido experiências extraordinárias com Deus. Eu estou aqui compartilhando isso, por quê? Porque Deus tem trabalhado na minha vida de uma maneira sobrenatural. São pequenas sementes, né, que são plantadas no nosso interior. Então a mudança começa de dentro para fora. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm ainda condições de perceber, mas essa mudança ela vem de dentro para fora. Então quando ela se exterioriza, aí todas as outras coisas começam a acontecer no mundo de uma maneira que as outras pessoas já começam a notar. Então elas começam a notar que o comportamento mudou, que a paz interior é real, que existe um mundo, né, sendo criado ali debaixo de um amor, de uma compreensão, de uma empatia, uma mudança de comportamento. E isso é muito importante, porque depois que tudo isso começa a ser feito, então os resultados que começam a surgir são excelentes. A prosperidade em todas as áreas, o consolo para qualquer perda, né? A gente acaba tendo assim um coração mais alegre, mais consolado, um coração extraordinariamente tranquilo, calmo. Isso leva a saúde para todo o corpo, né? Todo o corpo, uma saúde, um novo tempo. Então eu busquei sair do comodismo, busquei fazer atividade física, coisas que eu nunca tinha feito antes dos meus 47 anos de idade. E agora eu acabei de completar 50, estou me sentindo super bem, estou me sentindo muito diferente mesmo. Eu estou alcançando resultados que eu nunca tive antes. Eu estou assim, pensando em algumas coisas e acabo atraindo aquelas, né, essas coisas assim muito rápido. Outro dia peguei uma gripe simples assim, foi simples e rápida demais. Em questão de 2, 3 dias aquilo já tinha passado, porque eu entrava em meditação,
oração, respiração. Então a gente desliga completamente a mente desse mundo agitado, dessas notícias, dessas tragédias, dessas coisas todas. Se desliga um pouco, sai desse mundo, desse barulho todo e se conecta consigo mesmo, porque faz toda a diferença. Quando a gente começa a cuidar muito bem da gente, a gente está pronto para cuidar dos outros também. Quando Deus vê que Ele pode confiar algo em nossas mãos, Ele vai depositar algo em nossas mãos, conforme Ele vê que somos capacitados, que somos esforçados. E isso não tem preço, porque nós estamos aqui nesse mundo para cumprir algum propósito. Mesmo que você não tenha certeza de qual é o teu, tenha a certeza de que é um propósito a ser cumprido aqui. Nós viemos para escrever uma história, né? Uma história muito bonita, uma história que a cada dia nós podemos melhorar um pouco mais. Nós não precisamos exaltar a nós mesmos, mas também não precisamos ficar nos inferiorizando demais, porque nós somos importantes na obra de Deus, na história da humanidade, para que toda essa história seja contada para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. Então nós devemos verdadeiramente examinar as Escrituras, porque Jesus contava muitas histórias, ele contava parábolas para nos mostrar o reino. E ele diz que o reino está dentro de nós, que nós não precisamos buscar fora, nós não precisamos procurar fora, né? Se nós buscarmos dentro de nós, nós encontraremos esse reino de Deus. Uma coisa que eu queria acrescentar, né, nessa mensagem é que assim, o que Deus mais quer para nós, que vivamos uma vida de vitória e de prosperidade. Ele sempre ajudou o povo dele durante todos os relatos aqui, durante toda a história, toda a caminhada do povo de Deus. Muitas vezes eles sofreram por desobedecer, mas Deus estava sempre ali, rodeando com livramentos, com cuidados, né? E isso Ele quer fazer por nós também, porque nós precisamos hoje, aqui e agora, nós precisamos de vestimenta, de alimento, de moradia, nós precisamos de muitas coisas, né? E Ele está sempre pronto a nos ajudar e a suprir isso. Nós precisamos pagar as contas, não é lá no céu, é aqui onde nós estamos morando hoje, né? E Deus se importa com isso. Acredita em mim, Deus se importa com você. Ele se importa com o teu crescimento pessoal, Ele se importa com o seu crescimento espiritual, com o seu crescimento financeiro. Ele se importa. Ele está sempre pronto a ajudar. Porém, enquanto nós não tiramos esses pequenos erros que destroem as nossas vidas, esses pequenos erros que nos afastam do amor dele, aí fica difícil dele atender as nossas orações. Então se esforce um pouco mais, ame os que estão ao teu redor, ame os que cruzarem o teu caminho, no trânsito, no supermercado, onde você estiver. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha com amor, deseja o bem a todos. Fale algo muito assim de bênção para a vida dessas pessoas, para a sua própria vida. E não fale mal das pessoas. Evite esse tipo de conversa, mentiras, fofocas, maledicências, porque tudo isso não demonstra amor. Ok? Não temas, Deus é contigo, Deus é comigo, Ele tem mudado a história da minha vida e Ele vai mudar a história da tua vida também. Nunca é tarde para trabalhar para o Senhor. Seja dando um copo d'água para quem tem sede, seja dando um prato de comida para quem tem fome. Nunca é tarde para trabalhar em prol do reino de Deus, que é caridade, que é amor, que é perseverança na bondade, no espírito iluminado, né? Porque quando a luz chega, todas as trevas vão embora. Quando você passa o seu dia pensando em coisas boas, não há tempo para pensamentos
ruins, de preocupação, de medo, de temor. E que possamos ocupar o nosso tempo. Eu desejo isso para você, que possamos ocupar o nosso tempo com o que é bom, que possamos ocupar as nossas mentes com o que é produtivo, que possamos sempre falar de Deus e do amor de Deus e não ficar falando do inimigo, porque o inimigo que nós temos maior somos nós mesmos. Quando nós começamos a mudar a nós mesmos, todo o mal vai saindo e tudo que é bom vai entrando, tomando espaço, né? Até que vire um verdadeiro hábito. A gente tira os maus hábitos e colocamos bons hábitos, né? Nós tiramos os maus e colocamos os bons. E assim seguimos a vida muito mais feliz, com muito mais saúde e muito mais prosperidade em toda a área. Isso é o que eu desejo para você nessa mensagem: saúde, prosperidade, alegria no teu coração, o conforto, o consolo da parte do Espírito Santo de Deus e as bênçãos do Senhor derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as pessoas que você ama, ao redor da tua casa, nos teus vizinhos, que em nome de Jesus todos experimentem essa paz verdadeira, esse amor verdadeiro que só alcançamos em Jesus Cristo, porque a obra foi dele, ele veio, concluiu tudo, já está consumado, é tudo nosso. Basta crermos e tomarmos posse, ok? Fica com Deus, um viver assim santificado, um viver diferenciado. Em nome de Jesus. Amém.